Então, hoje a gente vai tratar mais do 45A e do 40A, tá? Então, aqui nós temos na primeira tela aqui a lista de presença, né? Se vocês puderem estar escaneando o QR Code aí e garantindo aí a presença de vocês, tá? Vamos para o próximo slide. Então, o nosso refrigerador PRF 45A e o PRF 40A, eles são do tipo combinado inverter, tá? O freezer dele é na parte inferior, tá? Então, ele tem design e economia com melhor capacidade, tá? Então, o freezer é na parte inferior. Aqui tem algumas das características, né, do equipamento, tá? O que muda do 40 para o 45 é a capacidade, né? O 40 tem 267 litros no refrigerador e 142 no freezer. E o 45 tem 314 no refrigerador e 144 no freezer, tá? Então, os dois são fornecidos em tensões 127 volts e 220 volts, tá? A característica principal ali é que ele é inverter inverser, né? Ele tem também uma característica que ele tem uma gaveta extra fria que você pode controlar independente do refrigerador ou do freezer. Ele tem controle direto desta gaveta extra fria, tá? Então aqui o restante, tudo que a gente já tem nos nossos outros refrigeradores, né? Compressor eco inverter, né? Sistema Smart Cooling, Frost Free, né? Que todos os nossos equipamentos são Frost Free. O Smart Sensor, que é aquele sensor ambiente lá que mede a temperatura do ambiente e melhora a eficiência, né? Ele ajuda a estar regulando as capacidades de performance do equipamento, tá? Então aqui está a foto do 40, né? O do 45, a única coisa que muda é a capacidade. Então nós temos o display aqui, tá? Esse aqui é o compartimento refrigerador. Aqui, essa gaveta é a gaveta extra fria, que através do display você consegue trabalhar a temperatura de 5 até -1 grau aqui nessa gaveta, né? Separadamente do refrigerador e do freezer, tá? Então essa gaveta aqui, ela tem uma saída aqui que você consegue fazer a regulagem através do display aqui da temperatura desta gaveta, tá? Aqui tem a parte do fundo do equipamento, né? Compressor e a PCI, a localização da PCI. Aqui, compartimento refrigerador, né? Ele trabalha com temperaturas de 2 a 8 graus, tá? Esta gaveta aqui seria a gaveta para colocar legumes e frutas e tal. Esta gaveta é a gaveta extra fria, que ela tem a temperatura regulável, né, de 4 a -1 grau Celsius, né? E o compartimento freezer, tá? Então, o diferencial do produto, ele conta com esse compartimento extra frio, né, que tem controle de temperatura independente, que pode ser ajustado em até 6 níveis, alcançando temperaturas negativas de até -1 grau, tá? Então, é esse compartimentozinho aqui, que é uma gaveta, né? E tu tem o controle de temperatura de 4, 3, 2, 1, 0 e -1, tá? E a nossa parte aqui do freezer, que é na parte inferior agora, sistema inverse, né? Aqui nós temos o display, né? E todos os numerais aqui, onde é que você faz o ajuste, tá? Então, esse aqui seria o da gaveta extra frio, né? Que é uma temperatura variável lá da gaveta extra frio. Tu consegue ajustar aqui todas as temperaturas conforme a necessidade lá. Aqui tem o ícone do turbo refrigerador, tá? O ícone do turbo freezer. Esse você vai apertar aqui por 3 segundos nesse botão, ele vai acionar o ícone do turbo refrigerador. E nesse outro aqui, você apertando vai acionar o ícone do Turbo Freezer, né?
Então ele vai trabalhar no máximo do freezer e aqui no máximo do refrigerador. Aqui a tecla onde é que você vai ajustar a temperatura da gaveta extra frio lá, né? Então ele vai aparecer aqui. Se eu setar ele lá em 2 graus, ele vai acender o ícone aqui em 2 graus, tá? Esse equipamento aqui, o teclado dele é bloqueado, né? Cada vez que você for fazer ajuste, você tem que segurar esse botão aqui do cadeadinho por 3 segundos para você liberar o teclado para fazer os ajustes, tá? Então aqui, função eco, né? Ativa aqui, vai aparecer o ícone lá na telinha nessa posição aqui, tá? Aqui vai aparecer a temperatura do freezer e a temperatura do refrigerador. Elas ficam trocando simultaneamente. Ou a cada vez que você, após alguns segundos parado, ele apaga todo o painel. Aí você for lá encostar aqui no touch, ele vai aparecer a temperatura do freezer e a temperatura do refrigerador, tá? Aqui é isso aí. Vamos para o próximo aqui. Então, aqui a gente tem um aviso importante, né? As informações, especificações e parâmetros estão sujeitos à alteração devido a modificações ou melhorias técnicas, né? Sem qualquer aviso prévio, a especificação precisa as especificações precisas são apresentadas na etiqueta da placa de identificação do produto. Aquela etiquetinha pratinha que fica lá atrás do produto lá, com todas as discriminações do equipamento lá, capacidade, tensão, volume, todas as especificações estão lá na parte de trás do equipamento, no produto. Então, esse produto é novo, mas pode ser que mais para frente ele sofra alguma alteração. Então, a gente já está explicando aqui para vocês que ele pode surgir, tá? Alguma melhoria técnica nesse produto. Agora, daqui para frente, eu vou começar a mostrar para vocês como a gente vai fazer para testar, para verificar esse equipamento, tá? Então, como vocês já conhecem, né, todos os nossos produtos, eles trabalham com código de falhas e código de erros, né? Então, a gente tem aqui os diagnósticos e os códigos de erro, tá? Para esse produto aí, tá? Então, se ele apresentar lá no display E1, o que que é o E1? Está aqui na descrição do código de erro. Erro no sensor do refrigerador. Para você validar, você vai lá no conector da placa, vai abrir a placa fica localizada lá no fundo, onde é que eu mostrei ali, mas mais para frente eu vou mostrar novamente ali a localização da placa e a placa aberta, tá? Então, você vai olhar lá no conector CN1 da placa, você vai ver lá a cor do cabo lá, um par de preto. E a descrição que vai estar lá no conector da placa. Lá na placa vai estar lá R e VCC. Então, para você medir o sensor, você vai desconectar lá o conector e vai em R e VCC e vai medir o sensor desse equipamento, sem precisar estar abrindo nada lá no refrigerador. Direto ali no conector da placa, você já vai conseguir validar é, a, a a resistência deste sensor aqui, tá? Então, os nossos sensores ali, todos eles são de 2K, né, a 25 graus. Então, você vai validar lá, o equipamento está gelado, aí você vai olhar lá na tabelinha de temperatura e, e a resistência e vai ver qual é a resistência que está dando lá, tá? Se bater certinho, o problema não é no sensor, pode ser na saída da placa. Daí você vai medir a tensão lá na saída da placa lá. Se a tensão está saindo 2 volts, tá errado. Essa tensão ali ela tem que sair 5 volts DC, né? Tá? Então a mesma coisa funciona para o E2, que é erro no sensor do freezer, né? Então você vai lá no CN1, vai lá no parzinho de cinza lá, no F e no VCC e vai estar validando o sensor do freezer, tá? O sensor do compartimento extra frio. Mesma coisa, você vai lá na placa, né? E vai verificar lá no S e no VCC o sensor do compartimento extra frio. E lá no degelo, daí você vai precisar desmontar, você pode desmontar
na parte do sensor de degelo, verificar lá já a resistência, os fusíveis térmicos e também o sensor lá desmontando. Mas também tem a localização dele ali na placa, tá? No mesmo conector lá no CN1, um par de verde, você vai tá botando a ponta de prova lá do seu multímetro lá em escala de resistência e vai verificar aqui no FD e no VCC. Ele também é de 2K a 25 graus, tá? Aí nós temos o sensor de temperatura ambiente, daí é lá no conector CN5, par de preto, né? Então vai estar lá a AMB, que é ambiente lá, e o VCC, e vai fazer a mesma leitura, tá? E aí quando aparecer o erro de comunicação, né? Tu vai verificar lá na placa também e a comunicação no display lá, tá? Lá no conector CN5, amarelo e vermelho, RX e TX, tá? E lá no display você vai soltar o display e vai verificar a comunicação, a tensão, né? A tensão esse aqui é a comunicação, o RX-TX é a comunicação. E também tu vai verificar lá a tensão no conector lá que vai estar GND e 5 volts. Você vai verificar se a placa está enviando os 5 volts para o display, tá? Então é bem simples de testar, né? E como os outros equipamentos lá, saídas nos terminais da placa, lá para os sensores e para os periféricos do equipamento, é tudo 5 VDC, tá? Então aqui também tem uns testes dos conectores da placa de controle lá, tu consegue ver lá no CN1 lá, né? O switch de alarme da porta, né? Um parzinho de amarelo, então ele está lá no negativo, no GND e no SW1, tá? No conector CN6 lá, tu vai verificar lá o LED do refrigerador, tá? Ele é de par branco e cinza, daí vai estar lá na placa escrito LED 1 e GND, tá? No CN4 você consegue validar se a resistência de degelo tá ok, mas também tu consegue abrindo lá o compartimento freezer para fazer o teste, tá? Então os conectores estão lá, tu consegue verificar tanto continuidade do conector do gabinete para a placa, como da placa para o conector do gabinete e os conectores que se conectam no gabinete, que são as resistência, o sensor, o motor ventilador e outros componentes que fazem do mesmo sistema lá, talvez. O fusível térmico desse equipamento já está embutido na resistência, tá? Então você vai ver lá no terminal ACN, né? E no FD-HTR, tu vai medir para um equipamento de 127 volts, de 82 a 84 ohms, tá? Então no CN6 é o ventilador, né? Tu vai ver lá no preto, vermelho com roxo lá, tu vai validar lá na placa, vai estar escrito FAN e GND, tu vai ver se está saindo os 12 volts lá, tá? Se estiver saindo os 12 volts lá na placa e está enviando para o ventilador é 12 volts, vai estar funcionando, tá? Então vou para o próximo. Aqui nós temos o diagrama esquemático em blocos, né? Atrás da etiqueta do produto também tem esse, esse esquema, né? É bem legal que tu consegue visualizar por numeração aqui. Então, a placa de controle principal é o número 1, então é toda essa placa aqui, né? Ah, mas eu quero localizar lá onde está a lâmpada LED da geladeira. Então, eu vou aqui no 12 e daí eu vou achar aqui o 12. O 12 está aqui, ó. Ah, então as lâmpadas LED estão nesse circuito aqui. Então, tu já vai saber que é esse circuito, 12 e 13 aqui são as lâmpadas lá, ó, tá? Lâmpada LED do refrigerador, lâmpada LED do freezer. Então é bem legal. Às vezes não é um esquema elétrico completo aqui da coisa, mas está aqui à disposição da placa e todos os pontos onde é que você vai localizar onde estão os componentes que você pode testar, entendeu? Beleza, vamos para o próximo. Então aqui é a localização da PCI controle, né? Esse produto, a PCI controle, vai ficar na parte de trás do gabinete, parafusada aqui, nesse canto aqui esquerdo, né?
Ela vai estar aqui no canto esquerdo, próximo do filtro ali e da conexão que vai para o compressor aqui, né? Essa saída do gabinete aqui é a conexão de baixa pressão, né? Que vai entrar lá no compressor. E a alta aqui, que vai entrar no filtro e para o capilar, tá? Então ele está localizado bem nesse cantinho aqui, tá? Então aqui é ela aberta, né? Então essa PCI controle aqui, ela é dividida em duas partes, né? Ela é a parte de controle do refrigerador e a parte do inversor do compressor, que já está aqui, ó. Nessa parte aqui, ela está a parte que alimenta o compressor. Não tem PCI lá separada para o compressor, é uma só, de controle do refrigerador e inversor de frequência para o compressor, tá? Nessa PCI nós temos um LED aqui, ó. Esse LEDzinho vermelho que está bem aqui, ó. Coloquei o cursor bem em cima lá. Esse LEDzinho vermelho aqui vai indicar as falhas do inversor, tá? E lá no display as falhas da parte de controle do refrigerador. Aqui estão os locais onde é que estão os sensores, né? Tá? Sensor de refrigerador monitora a temperatura de 2 a 8 graus. Então é nessa parte aqui de cima é a parte do refrigerador. Aqui está o retorno e aqui está os insuflamentos da capa difusora ali. O ventilador solta o ar frio nesses quatro furos aqui. Ele retorna aqui nessa parte do retorno de ar do refrigerador, tá? Aqui é a parte da gaveta extra fria, né? Ele tem um difusor de ar sozinho aqui para ele, ó. Ele vai insuflar em cima da gaveta aqui e retorna por aqui, tá? Aqui nós temos o sensor lá do ambiente externo, que eu havia comentado com vocês lá no início, tá? Ele fica na dobradiça do lado direito, aqui em cima, tá? Tá conectado aqui, ó, na capinha da dobradiça, tá? E aqui a parte do freezer, né? O sensor fica aqui, atrás aqui tem o evaporador, tem a resistência, tem os conectores que se ligam ao gabinete e vão lá para a placa. Tem o ventilador aqui, que é 12 volts também. Tá? Provavelmente, se der um problema nessa peça aqui, vai completa, né, o difusor com o ventilador, tá? Eu não tenho certeza ainda, mas provavelmente deve ser assim, tá? Então, todos os sensores são de 2K a 25 graus e estão localizados dessa forma nesse produto, tá? Aqui tem um ponto importante aqui, né? Esse modelo de refrigerador possui damper sensor da parte superior do refrigerador embutido no gabinete com PU e capa difusora colada, tá? Então, os testes são lá pela placa, tá? Aqui estamos com o equipamento na parte do freezer, aqui na parte de baixo, né? Do sistema inverso. Aqui tem o evaporador, né? A resistência está aqui embaixo, ó, tá? Ela sobe nesses dois pontos aqui maiores, aqui é o fusível térmico, que é integrado já no chicote da resistência. Aqui os conectores, onde vão ser conectados. A resistência é conectada nos dois últimos do canto de lá, né? No da frente é o sensor e no lado aqui é um vermelho, que é esse aqui, que é o do ventilador, tá? Então esse azul aqui é o sensor que fica ali na frente da capa, fica nessa posiçãozinha ali, ó, tá? Então é esse azul aqui, ó. E ele vai conectado aqui, tá? E o vermelho é o do ventilador aqui, e ele vai conectado nesse outro cantinho aqui, ó, tá? Então eu vou passar para o próximo aqui. Aqui tá os conectores, né, ó, da resistência, né? O fusível térmico já é acoplado nele. Vai aqui no canto, no final aqui, ó, desse aqui, tá? Esse aqui é o do sensor e esse aqui é o do ventilador, tá? Então, resistência, fusível térmico, ventilador e sensor, tá tudo aqui. A parte de conexão com o gabinete, bem simples esse produto, bem fácil, né? Então aqui está o sensor de degelo também, ó, tá vendo? Nessa posição aqui, temos o sensor de degelo, tá? Vamos pro próximo aqui. Aqui nós temos as resistências, né? Então aqui
do sensor, né? 2,29, né? Porque a temperatura estava um pouquinho alta aqui. Então nós estamos, se fosse a 25 graus, ia estar 2K aqui. Tá? Aqui também sobe um pouquinho a temperatura, dá um pouquinho maior a resistência lá, tá? Então tá aqui a resistência. Aqui no ventilador já é mais alto, né? Já tem que medir em escala lá de mega ohms, tá? Então dá 4,5 mega ali. Então, para validar entre o fio azul e o vermelho, tá? Então, você vai tirar essa leitura aqui. E aqui a resistência, né? A resistência ali do produto 127 é a média de 82 ohms, tá? O próximo, então, aqui o compressor, né? O compressor é legal de a gente estar falando aí, que os nossos produtos, eles sempre tem lá na placa os LEDs, né? O LED lá que indica quando o erro é no compressor ou na próprio inversor da placa lá, né? Então, nós temos LEDs e as piscadinhas lá que vai ocorrer quando dá uma falha, tá? Então, o teste do compressor ali é bem simples, medir as bobinas, né? Resistência lá entre o VW, né? No caso aqui, esse aqui dá em torno de 18 a 19 ohms, né? Então, você vai medir lá nos bornes lá. Se tiver todas as leituras parecidas, o compressor está ok. Não tiver massa com a carcaça, que você vai medir aqui a resistência do borne do compressor com a carcaça aqui do compressor. Não tiver massa, então tá tudo ok. E tu valida que o compressor está funcionando, tá? Então aqui nós temos também aqui, ó, os LEDs e as piscadas, né? Então, quando é fase invertida, se por um acaso esse conector que tu conecta aqui no compressor for invertido, ele vai acusar 7 piscadas lá no LED, entendeu? Ah, eu fui lá, fiz a manutenção, tive que desconectar o compressor, liguei, eu não sabia a posição que estava lá. Ele tem uma posição ali, né, de colocar o conector nos pinos do compressor. Ah, eu coloquei o conector virado para baixo, e ele era para cima. Vai dar o erro lá de fase invertida, tá? Vai piscar 7 vezes. Falta de fase, que é um bem que a gente tá pegou no campo aí de um outro produto lá que a gente fez a troca dos fusíveis lá. Eh, não passa energia para o compressor lá, porque queima um fusível da placa lá, um fusível do W da placa ou do U da placa lá, e ele não passa energia, então ele vai piscar lá 6 vezes, nesse caso desse modelo aqui, né? No outro modelo já é outra piscada, né? Proteção contra alta corrente, tá? O que que é a proteção contra alta corrente? Às vezes o compressor tá com a bobina já cansada lá ou danificada, ele dá essa proteção de alta corrente aqui, tá? Contra subtensão e sobretensão. Tá? Chega lá no consumidor lá, tu mediu a energia do consumidor lá e ela tá acima de 242, no caso de um equipamento 220. Ele vai apresentar esse erro aí. Ah, se tiver a menos de 110 volts, de 109 volts lá, também vai apresentar esse erro aí, tá? Então, todas a parte aqui de piscadas tem aqui o, o erro que está acontecendo e a maioria das vezes não é uma falha, né, do equipamento, pode ser só uma rede que tá dando problema lá, né? Tá com alta tensão e daí a inversora ela entra nessa falha, tu vai ali, olhou, que nem aqui no caso, falha de inicialização. Ah, piscou 8 vezes lá e não iniciou. O compressor não partiu. Tu tira da tomada, aguarda um tempo, mede a tensão lá, a tomada tá tudo ok, religa novamente o aparelho, ele vai dar novamente a falha de inicialização, daí ela vai parar e logo em seguida ela vai entrar o compressor, tá?
porque ela verificou de novo que não teve mais a falha de inicialização e ela dá início ao processo ali, passando energia para o compressor e funcionando. Também falha de sincronismo, às vezes também pode ocorrer isso, tu faz lá um reset e ela volta a funcionar. Agora, caso não volte a funcionar, pode ser que o compressor esteja travado, né? Daí já é outra história, daí tem que fazer a troca do compressor, né? Então tá tudo aqui, né? Os códigozinhos, a descrição do erro, né? E quantas vezes ele vai piscar, né? Damper termostático. Então aqui é bem interessante, né? A gente fez um videozinho ali que mostra como validar se o damper termostático está funcionando, tá? Então só vou dar um spoilerzinho para vocês aqui antes de passar o vídeo ali. Aqui nessa parte ali, ó, na parte do gabinete, ele tem um ímã, né? Tá? Deu um bug aqui no cursor. Espera aí, não vai ter jeito, mas eu vou explicar aqui para vocês. Na parte ali do gabinete, do lado de visão direita aqui, naquela parte plástica do ressalto da gaveta, ela tem o head shift ali que fecha o contato da lâmpada, tá? Então, quando ela fecha a lâmpada ali, o damper lá, ele abre a portinhola lá, a portinha dele, e aciona o ventilador, e o ventilador sopra no principal ali do refrigerador e na gaveta extra fria, tá? Então ela vai soltar o ar ali de um jeito que tu consegue validar, tá? Só deixa eu trocar aqui para tocar o vídeo para vocês. Só um minutinho, pessoal. Só deixa eu me achar aqui, tá? Deixa eu ver se foi aqui. Então tá ali o vídeo, né? Ali é o head shift, ali é a saída do damper. Então bota um pedacinho de plástico lá, vai ver que ele vai mexer ali, tá? Aí a hora que retira o head shift lá, você vai ver que acendeu a lâmpada e o damper fechou, parou de soltar o vento. Então é desse jeito aí que a gente consegue validar se o damper está funcionando nesse produto, porque esse produto tem o damper embutido lá, tá? Então tá aqui a discriminação aqui de como ele funciona, né? O passo a passo aqui é, do videozinho ali, remover a gaveta extra frio e a prateleira de vidro, né? Com auxílio de um ímã, fechar o contato do switch da lâmpada lá, né? Simulando o fechamento da porta. Tu colocou o ímã lá, ele vai apagar a luz e vai abrir a portinha do damper e vai ligar o ventilador, tá? Então coloca um pedaço de plástico lá na saída da gaveta, né? Esta fria, que é aquele ali, e ele vai soprar e daí tu vai conseguir validar se está soltando o vento ali, o damper está abrindo e soltando o vento para a parte do compartimento refrigerador e da gaveta extra fria, tá? Então, isso aí é um dos testes aí que esse refrigerador tu consegue validar, tá? Aqui chegamos ao final. Chegamos ao final aqui, pessoal. Aqui está a nossa lista de presença de novo, né? Para quem não colocou aí, não escaneou aí o QR Code, tá aí o QR Code. Então, muito obrigado pela presença de vocês.